obrigado, que evento maravilhoso, tá? Que evento maravilhoso. Aliás, eu vou falar, é tudo muito complicado, porque nesse instante eu não sou mais pré-candidato, eu sou candidato à presidência da República. Mas por enquanto eu não estou em campanha, eu estou em pré-campanha. Então por enquanto eu sou um candidato em pré-campanha. O Flávio, ele é um pré-candidato em pré-campanha. O Lula também, porque eles não foram oficializados. É tudo muito caótico essa legislação, mas nós sabemos o seguinte: esta viagem para o Centro-Oeste marca uma inflexão na pré-campanha. Essa foi de longe a viagem mais positiva que nós fizemos. Claramente eu estou visitando, eu estou em Goiás, eu estou em Mato Grosso, eu estou aqui no Mato Grosso do Sul. Eu estou nos únicos estados do Brasil em que há um clima energético e positivo. Vocês estão realmente carregando a bagaça nas costas. Posso falar com toda tranquilidade. Porque eu visitei lugares tristes. O meu estado, São Paulo, é triste. Aliás, São Paulo, a outrora locomotiva do Brasil, hoje é um lugar tomado por empresários nihilistas, como a turma do mercado financeiro, uma energia cada vez mais de queda, avanço do crime organizado, enquanto vocês aqui assumem nesta região o papel de locomotiva do país. Porque o que eu estou vendo é uma região que cresce economicamente com o agro, mas aquele papo de que, não, aqui tem o agro, é grão, não sei o que, uma ova. Vocês estão criando indústria, vocês estão criando agroindústria. O que nós sonhamos para o Brasil, aquilo que a gente colocou no livro amarelo como meta para o resto do Brasil, vocês já estão executando agora, aqui, mesmo sendo sabotados pelo governo federal há anos, há todos os anos e em todos os governos. Não importa se é o governo do mito, da Dilma, do Lula, todos sabotaram vocês. Não houve investimento de infraestrutura como deveria ter em todos os últimos anos. Não houve combate ao crime organizado na fronteira como deveria ter ao longo dos últimos anos. E mesmo assim, vocês venceram e venceram e venceram. Crescendo a nível chinês, aumentando a produtividade a nível do Vale do Silício e, portanto, carregando com vocês uma gigantesca responsabilidade de que vocês são um exemplo para o resto do Brasil e que o Brasil precisa ser mais como vocês e menos como seus locais improdutivos. Eu estive hoje, estou até com um chapéu, numa incrível feira na cidade de Sorriso, lá no Mato Grosso. E lá na feira eu dei um recado pro pessoal do agro. O Brasil é muito errado com vocês. O Brasil se esquece de quem está pondo comida na mesa, mas o Brasil também se esquece de quem, na prática, está produzindo e trabalhando. E o que eu venho aqui é falar sobre a enorme aliança que a gente precisa fazer entre as pessoas que trabalham e produzem contra as pessoas improdutivas. O tema da nossa campanha é isso. Nós temos um tipo de Brasil baseado em mamata dentro da máquina pública, emenda parlamentar para político vagabundo, em assistencialismo do mais reles e mais vil o tempo todo, uma cultura de vagabundagem que envolve de artista a político, de empresário mamador, a parte especialmente do alto funcionalismo público que gosta de uma mamata, gente que tem super salário. Eu não estou falando de gente boa que prestou concurso e que é bom para o salário público. Eu estou falando de mamateiro mesmo, que fica fazendo lobby em Brasília para continuar recebendo uma mata. Eu estou falando de uma parte da população que frauda um laudo para obter um benefício, um BPCzinho para botar no bolso. A guerra nossa é entre o Brasil que trabalha, que rala e paga conta, contra esse outro Brasil. E esse outro Brasil tem grandes aliados. Ele tem, por exemplo, o crime organizado. Adoro essa turma. Todos eles estão juntos e misturados. E essa é a verdadeira guerra. E sabe por que ela é uma guerra diferente de todas? Porque quando eu fui no Brasil mais improdutivo, nos estados em que estão tomados não apenas pelo crime, mas pela corrupção, do nome Maranhão, do nome Pará, lá tem muita gente boa e produtiva que pensa como vocês e que muitos deles, inclusive, migram para cá, migram para o Mato Grosso, migram para Goiás. Antigamente migravam para São Paulo. E essas pessoas são nossos aliados. Você vai andar em São Luís do Maranhão, você vai encontrar um integrador que está puto porque ele está ralando e ele está pagando a conta ou de um político vagabundo da região, ou mesmo de um marmanjo de 28 anos que deu um jeitinho de pegar o Bolsa Família e só faz um bico aqui e ali. Esse entregador está puto, este cara é nosso aliado. E o trabalho nosso nessas eleições é construir um gigantesco arco de alianças. Todo mundo que trabalha e produz e não é ladrão é do nosso time. Olha só que bonito. Se você trabalha,
pretende trabalhar, se você é um bom estudante, se você é uma boa mãe, se você é um bom pai de família, se você é uma boa empreendedora, se você é um bom funcionário, se você é uma pessoa que rala, você é nosso aliado. Mesmo discordando eventualmente de alguns pontos. Se você é um vagabundo, nós vamos botar pra fuder em cima de você. Olha que legal. Esse é o jogo. É simples. É muito simples. E por que eu tô falando que tá sendo muito especial essa viagem aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e em Goiás? Porque eu comecei a ver a mudança em vários setores. Gente, eu fui num evento do agro, um Sorriso. Sorriso, meus queridos amigos. Bolsonaro teve pra lá de 70% dos votos. Eu falei, vou num evento apanhar. A gente apanha, a vida é feita de algumas surras. Eu cheguei lá, eu fui muito bem tratado, me botaram no palco para discursar, e o meu discurso foi aplaudido. As pessoas estão cansadas da face da enganação, porque quem trabalha e produz já se cansou da ilusão, já se cansou do, não, resolve aqui, eu vou fazer uma arminha, tá resolvido. Não tá resolvido. Fizeram arminha durante 4 anos do governo Bolsonaro, e o PCC e o Comando Vermelho, eles sim ficaram com hormonas. Não resolveram nada. Quais leis contra o crime organizado passaram no governo do mito? Nenhuma. Zero. Nada passou. Nada foi focado. E não é nem que o STF sabotou. Eles nem tentaram. Quando o Moro tentou passar um pacote anticrime, o primeiro a sabotar foi o Jair Bolsonaro, que aproveitou e ainda passou a emenda do Freixo. Sancionou a emenda do Freixo pró-bandido. Esse é a direita. Vou nem falar do Lula. Vou nem falar desse governo maldito. Tem uma nota técnica número 4 de 2025. Alguém aqui conhece essa nota técnica? É a nota técnica que permite as invasões de terra, que permite a malandragem, que faz com que o governo e os governos estaduais não tenham meios de ação para tirar na hora um invasor de terra, um invasor de propriedade urbana ou rural. Isso nós vamos derrubar, chegando no poder. Nós não seremos como eles. Nós somos parte do Brasil que trabalha e produz. E eu vou falar um negócio, esse Brasil que trabalha e produz está com raiva. Nós estamos com muita raiva e nós estamos com ódio no coração, porque nós não nascemos para ser escravos. Só que hoje, o Brasil improdutivo manda na gente. Hoje, o presidente do Senado é o Alcolumbre, que é um explorador do povo do Pará, um estado que está largado às próprias traças, o estado mais perigoso do Brasil. E é verdade, o mais perigoso. Vocês têm dificuldades para obter dinheiro federal para terminar as obras de vocês. Mas se você for agora para o Amapá, que não tem escoamento de produção nenhuma, porque não tem produção no Amapá, porque não deixa o povo do Amapá produzir, o Alcolumbre asfaltou e reasfaltou um em cima do outro, é recapeamento o tempo todo. Porque ele precisa fazer a maquiagem. Ele manda. E vocês que produzem? Vocês obedecem. Como pode o povo que produz obedecer ao povo improdutivo? Como é que pode a turma do Alcolumbre, a turma do Centrão, a turma do PT mandar na gente? E eu vou falar o porquê. Essa gente maldita das esquerdas, essa gente maldita do Centrão, sabe que o nosso campo, o do Brasil produtivo, foi enganado e ludibriado por uma família de estelionatários que faz, olha ali à esquerda e toma a tua carteira. E pega a tua carteira aqui. Que é isso que esses caras estão fazendo há anos. Cuidado, olha ali, olha o comunismo ali, pegou a tua carteira. Fica iludindo com falsas brigas, enquanto roubam a gente. E é isso, e é por isso que o Lula quer o Flávio candidato. É por isso que já em 2022 eles queriam, sabe o que é, lançar o Bolsonaro, que o Lula ia ganhar dele. E eles estão repetindo a mesma estratégia agora, mesmíssima. O povo brasileiro que trabalha e produz se iludiu, caiu no truque, achou que o cara falava, Deus, família, é isso aí, o cara é dos nossos. Com 3 famílias. Flávio com um histórico agora que vai sair aí de grandes festas. Essa é a turma do Deus, família. É triste. É triste porque o povo produtivo votou estrategicamente pior do que o povo improdutivo. O Brasil improdutivo vendeu o voto para político ladrão estrategista. E o Brasil produtivo foi enganado por estelionatário batedor de carteira que fica falando as coisas que o povo quer ouvir. Olha só, ele é contra o comunismo. Nosso comunismo. Enquanto fazem negócios com os mesmos empresários como o Vorcaro, como o cara da JBS Friboi, que faziam negócio na Venezuela, que era o regime comunista aqui da América do Sul. Curioso, né? O mesmo Vorcaro que estava comprando poço de petróleo lá na Venezuela,
estava financiando o filme do anticomunista Flávio Bolsonaro. No que essa turma é diferente do Lula? O Lula é o nosso inimigo aberto. Nós temos que acabar com o petismo nessa eleição. E o destino da nossa geração, para continuarmos morando no Brasil, e isso é muito sério, é destruir o PT. Nós temos que destruir o PT e entregar o Brasil para sua camada produtiva. Dito isso, uma coisa é o inimigo face a face, outra coisa é o traidor. Uma coisa é o capeta, que é o Lula, outra coisa é o Judas. Para derrotar o capeta temos que superar o Judas. E temos que tirar esses Judas da frente, esses ignorantes, esses mentirosos, esses vendedores de falsas ilusões. Nós não vamos vender falsas ilusões. Nós vamos vencer falando as duras dificuldades que nós vamos ter pela frente. Nós vamos vencer falando para o Brasil o seguinte, que os 2 primeiros anos do nosso mandato, a gente vai fazer as reformas mais difíceis da história. Mas são 2 anos que vão garantir 200 anos de prosperidade. Porque se nós fizermos o que precisa ser feito rápido, fazer com que as pessoas possam andar na rua sem ser roubado, matar bandido como se não houvesse amanhã, cortar gasto absurdo e estúpido que o governo federal tem, gastos inclusive que não estão restritos à elite do funcionalismo. O Brasil comete erros nas contas públicas. Esses erros são os mais diversos. Nós somos o único país que reajusta aposentadoria e benefício pelo aumento do salário mínimo. Ah, nossa, como é bonzinho. Não é bonzinho. Quando você faz isso, você estoura a conta pública e você faz que o aumento que a pessoa teve pela aposentadoria se transforme em inflação e juros altos. Ou seja, você dá com uma mão e tira com outra. Você não tem ganho real. Ao não ter ganho real porque você estoura a conta pública, você torna todo mundo mais pobre, com a ilusão de que ficou mais rico. Isso não pode existir. Só que as pessoas vão brigar. O que nós teremos são as pessoas que vão falar, vamos fazer porque é o certo, e vocês vão ver a diferença. Eu aprendi ali com o governador, lá do Mato Grosso, que ele falou uma lição muito grande. Ele fez uma grande reforma fiscal, e o primeiro evento público que ele fez como governador, ele foi vaiado. Ele falou, eu prefiro que me vaiem agora, e me aplaudam no final, do que me aplaudir agora falando fácil para vocês, e vocês me vaiam no final. Esse vai ser o lema nosso. Eu prefiro que me vaiem na campanha. Eu quero ser vaiado na campanha falando o que precisa ser feito. Mas eu prefiro que me aplaudam e lembrem de mim como o maior presidente que o Brasil já teve por fazer o caminho difícil quando todo mundo vendeu o caminho fácil. Não vou dar celular para ninguém, nem para homem, nem para mulher. Não é isso? Recado pro vagabundo do Flávio Bolsonaro. Esse é o Brasil, Flávio, que você renegou. Esse é o Brasil que não está pedindo para você comprar eles com celular. Esse Brasil vai comprar o próprio celular, vai comprar a própria casa, vai comprar o próprio carro, vai construir o próprio destino, sem precisar que o governo dê migalha. Seu imitão do Lula imitou as minhas propostas de segurança e não sabe explicar, e na hora de comprar o povo imita as do Lula. Vagabundo! Vagabundo! E o Lula enquanto isso? Nesse instante, é que a porrada assim, eu vou falar agora do Lula e a porrada sobra para os dois. Nesse instante, o governo Trump, o governo americano, tá vindo para cima, não especificamente da economia brasileira, tá? Ele tá pensando no agro. De manhã, o secretário de Comércio americano falou o seguinte, que o agro brasileiro desmata muito, que isso é concorrência desleal e que o Brasil precisa ser taxado por isso. Hoje à tarde, algumas horas depois, o governo americano avisou também que o agro brasileiro trabalha com trabalho escravo e que eles vão aumentar a taxação. Esta é a lógica do governo americano. Lula não está ligando para o tema. Eu digo mais, os americanos são inteligentes e ardilosos. Tudo que os Estados Unidos querem, e dado que o Trump tem apoio da Associação dos Fazendeiros de lá, que é a versão americana da CNA, o Trump está atendendo o lobby deles. O que ele está falando? Ele está dando para o PT o discurso que o PT sempre usa sobre o agro. Ah, o agro desmata. Ah, o agro tem trabalho escravo. E aí o Lula vai poder falar assim, viu? O agro está fazendo o Brasil ser taxado. Vão ter que botar mais fiscalização sobre o agro, mais Ministério Público do Trabalho, mais ONG. E aí os Estados Unidos ganham as duas pontas. Ele taxa a gente e ainda ferra a nossa agricultura, que compete com a agricultura americana. Compete naquelas, tá? Porque a agricultura brasileira é 2 vezes mais produtiva que a americana. Tem 2 safras enquanto eles têm uma. Então eles precisam fazer esse tipo de subterfúgio malandro para nos sabotar. Eu quero ver 2 coisas. O Lula vir a público defender a agricultura brasileira
e falar que é mentira que o agro que tem certificado e que exporta, ele é um agro devastador. Isso é mentira. Nós temos o melhor código florestal do mundo que é cumprido. Nós temos mata ciliar e a gente cumpre. Nós cumprimos as reservas legais que tem que ser mantidas nas fazendas dos brasileiros que exportam. Vai numa fazenda americana, vê se eles fazem essas reservas, vê se eles são obrigados a colocar mata ciliar na beira do rio. Não tem, e o europeu também não. Vê se o Lula, vagabundo, vai falar isso. Não vai, porque o Lula quer jogar o ferro em cima do agro. E o Flávio levou junto com essa família de vagabundos o voto da agricultura por muito tempo. Agora ele está numa encruzilhada. Ele tem que escolher falar e defender o agro ou falar e defender o Trump. Não dá para ficar quieto. Ou ele fica quieto e defende o Trump, ou ele defende o agro e condena o Trump. Cadê a resposta dele? O agro foi traído mais uma vez pelos bolsonaristas e foi mais uma vez abandonado pelo Lula. Cadê a resposta? Cadê a liderança? Alguém ali é líder? Para ir lá para os Estados Unidos fingir que estava trabalhando, o Lula foi fingindo que negociava e tomou uma carca, já que brasileiro adora essa coisa ridícula, tomou um creu ali do Trump, né? Saiu todo torto ali e não foi de bebida. O Flávio deu 3 meses depois, vai aos Estados Unidos. Não, eu fui agradar o Trump, negociar lá. Tomou-lhe uma tarifa no rabo. Quando você tem liderança fraca, o país não prospera. Uma casa cujo pai ou a mãe, que o guia, quando ele é fraco ou fraca, a casa cai. A nossa casa está caindo por falta de liderança, por puxa-saquismo, por autossabotagem. Isso eu estou citando coisas que aconteceram agora. Vejam como a vida de vocês está sendo impactada diariamente pela fraqueza dessas lideranças. Não é possível que o Brasil produtivo não acorde para isso. Não olhe para o que eu estou falando aqui e fale: meu Deus do céu, eu não posso ser liderado por esses dois. E o que a gente está propondo não é genial, não é, nossa, viemos com uma mágica aqui. A gente está propondo o básico. Se respeitar para ser respeitado. Atender primeiro ao interesse de quem está pagando a conta. Se você está... O Trump vai lá, eu gosto muito do Brasil, os brasileiros são muito legais, taxa neles. Ô Trump, amigo, eu sou amigo de muitas pessoas da direita americana. Eles acham a gente uns cucaracha. Eles acham que eles assim, tem um brasileiro aqui, por favor, deportem o brasileiro. É isso que eles acham da gente, com todo o respeito que eu tenho aos meus amigos americanos. Eles pensam assim: legal, vocês lá e a gente aqui, e eu prefiro isso. A gente aqui cuidando do nosso interesse e eles lá cuidando deles. Se pudermos nos aliar em alguns temas, bom. Quando não pudermos, é disputa, é negociação, é ser duro. Não é essa vassalagem, essa humilhação, esse puxa-saquismo. Vamos parar de, no campo da direita, ficar puxando o saco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos cuidam do interesse dele. Se o agro dos Estados Unidos for melhor, Mato Grosso do Sul vai pior. É detrimental. Eles concorrem conosco. É a gente versus eles. É Mato Grosso do Sul versus o Texas. É isso. Somos nós contra eles nessa área. Só que eles sabem que é guerra. E eles sabem lutar. Assim como o crime organizado sabe que é guerra, e o crime organizado quer lutar. Já o nosso campo político, ou o nosso país, finge que nós não estamos numa guerra. E não há nada pior do que você viver a ilusão e fingir que não há briga. Toda vez que você finge que não há competição, toda vez que vocês fingem que não há briga, isso a gente leva para a vida pessoal. Em quantos momentos na carreira de vocês, ou numa faculdade, ou na escola, você tem uma disputa com alguém? Uma disputa com uma pessoa, você sabe assim, ó, vai ter uma promoção, é eu ou ele. E às vezes a gente tem medo de entender que a vida é sobre disputa, e a gente se recolhe e finge que não há competição. Não há nada mais triste na vida do que você fingir que não há competição e você se recolher e não atingir suas ambições e não realizar os seus sonhos, ou melhor, não fazer o que precisa ser feito. No Brasil, muitas moças abdicam do crescimento na carreira porque às vezes elas têm medo da competição, porque entendem que a competição às vezes é uma coisa muito masculina e acabam não crescendo mais nas carreiras. E essa é uma das coisas que impactam o crescimento das carreiras das mulheres.
É não entender que não existe, que a guerra está lá e que ela vai ter que se esforçar às vezes com uma outra colega, às vezes contra um colega homem, que vai ser mais agressivo na forma de lidar. Quantas vezes nós não fazemos isso na vida? Quantas vezes a gente não permite na nossa vida pessoal que outras pessoas menos talentosas que a gente ocupem os lugares que nós deveríamos ocupar pelo nosso talento, pela nossa inteligência e pelo nosso trabalho? O Brasil no mundo se comporta assim. Estamos aí vendo os Estados Unidos acabando com a gente. E a gente fingindo que não há competição. Contra o crime organizado, estamos lá a gente assistindo o PCC, o Comando Vermelho, derrotando a gente e a gente finge que não há guerra. Hoje lá na Globo News, citaram uma posição e falaram, não, o Renan é meio radical, né? Juro, um cara, acho que é Thomas Trauman, o Renan acredita que o Estado brasileiro não reconhece que há uma guerra, mas que precisa ser reconhecido uma guerra. Isso parece o Bukele, e se parece o Bukele, isso é golpe de Estado. As extrapolações. Ele quer que a gente reconheça que não há uma guerra. Se você não reconhece que é uma guerra, você não disputa. Se você não disputa, você perde. E por último, na política, nós, representantes do Brasil, que trabalha e produz, nós, os melhores, nós abdicamos por tanto tempo das posições de poder e deixamos na disputa os vagabundos e os malandros tomarem o nosso lugar. É por isso que o Alcolumbre é o presidente do Senado. É por isso que o Lula é presidente da República. É por isso que estados e municípios ao redor do Brasil são majoritariamente governados por vagabundos. Até quando nós vamos ser aquela pessoa no ambiente de trabalho que vê um competidor e fala, não vou competir? Até quando a gente vai abdicar dos nossos sonhos, das nossas ambições? Eu não vou abdicar de nada. Eu sempre fui competitivo na minha vida. Sempre. Quando o bolsonarismo ascendeu o poder, e o MBL precisava escolher entre ser vassalo e puxar saco, ou disputar sabendo que ia perder, qual foi o nosso caminho? Disputar e perder. Nós viramos oposição, batemos em todos os crimes que a família Bolsonaro cometia e fomos cancelados. Perdemos todos os nossos doadores, perderam todos os nossos seguidores. Mas nós brigamos pela briga, porque era honroso brigar. Nós brigamos para mostrar, olha, mesmo quando eu perco, eu brigo. Mesmo se for para perder para outra pessoa que vai ganhar roubado o espaço meu na empresa, que vai roubar o espaço meu no universo acadêmico que eu faço parte, eu vou brigar até o fim. Eu vou brigar, vou perder 1, 2, 5, 10, 15 vezes. Mas eles vão saber que cada vez mais brigar com a gente vai ser cada vez mais difícil. Vai doer cada briga nova. E a cada ano que passava, brigar com a gente se tornou mais difícil, se tornou mais penoso. E isso fez com que pessoas que agiam e perceberam, nossa, isso é inspirador, se juntassem. E a gente aumentou de tamanho. Hoje Flávio Bolsonaro tem medo de aparecer nos debates que eu vou. Hoje Flávio Bolsonaro não consegue emitir uma declaração contrária a mim, porque ele sabe que nós vamos responder, e que a porrada vai cantar, e que nós vamos ficar cada vez maiores. Hoje Lula não quer participar de nenhum debate. E eu tenho certeza que não é por medo, com todo respeito ao governador de Minas, não é medo das fortes declarações que podem vir do Zema, do tipo, olha, o comunismo inaceitável, o Lula dorme. Não será. Também não será do Flávio Bolsonaro, que vai falar o quê? O Porcaro deu mais dinheiro pra turma do Lula do que pra mim. Vai ser esse o argumento? A gente roubou um pouco menos, tá? Calma aí, foi pra fazer um filme. Não é. Eles sabem que somos nós. Outra coisa que eu quero falar, não é sobre Renan, é sobre nós. O nosso projeto, ele é muito diferente dos demais. Nosso projeto é coletivo. Eu não estou virando um esquerdista aqui. Isso aqui é um coletivo. Por mais que eu tenha uma banda de rock chamada Limão Rosa, tá? O nosso projeto é coletivo a ponto de o nosso grande feito ter sido construir um partido, que é uma construção coletiva, para que muitos de vocês possam virar senadores, vereadores, prefeitos, governadores ao redor de todo o Brasil. Foi uma ferramenta para todos nós. O nosso projeto não é sobre mim. Depois de montar o partido, todo mundo falou, é o Renan. Tá bom. Mas o foco não era Renan. O foco era um projeto coletivo.
O foco é nós defendermos as melhores ideias. O foco é termos as melhores pessoas. Eu quero ver pessoas melhores do que eu. Eu quero fazer o que eu fiz nos outros anos que eu estava no MBL. Eu quero fazer campanha para os outros. Eu quero trabalhar um dia por 15 ser presidente da República. É isso que eu quero fazer. Só que eu vou fazer aqui em presidente da República, sucedendo o meu governo, que será o maior governo da história desse país. Vai ser um governo que vai transformar o Brasil em uma das 5 maiores nações do mundo. Será um governo que vai fazer o maior número de velórios de traficantes da história desse país. Será um governo que vai tingir de vermelho as ruas tomadas pelo crime organizado, que vai purificar usando o sangue do traficante a rua que um dia ele vilipendiou. Será um governo que vai encher o coração do traficante de medo, que vai ter medo ele de andar na rua, sabendo que as câmeras que nós colocamos na cidade, que os drones que vão persegui-lo, que a arma pesada dos nossos policiais estará permanentemente atrás deles. É esse o nosso governo. Será um governo que fazer 1, 2, 10, 100 ferrovias será a regra. E que toda vez que um ongueiro gringo vier falar: opa, tem uma reserva indígena a 300 quilômetros dessa ferrovia, vamos brecar. Ongueiro, me desculpe, você será mandado para fora do Brasil, ou para a puta que o pariu. Não vai ter. Será o governo que a gente vai cortar tanto gasto e tanta mamata que o imposto, que está todo mundo falando, o imposto da reforma tributária não vai passar de 20%. Não vai passar. Porque basta a gente cortar gasto e obrigar os governos estaduais a cortarem gasto, que a alíquota vai ficar muito menor. E que trabalhar e produzir vai ser uma delícia, vai ser mérito, vai ser alegria. Que empreender vai ser um momento em que você coloca você próprio e seus amigos, seus colegas, seus sócios em risco, mas sabendo que a recompensa vai chegar na hora certa. Esse vai ser o nosso país. Vai ser o país em que o Nordeste, o Sul, o Centro-Oeste vão discutir quem está crescendo mais e não quem sustenta quem. Vai ser o país em que a gente vai fazer, que vai fazer sentido para todos nós segurar a bandeira verde e amarela. Que usar aquela camiseta da seleção vai fazer sentido e vai fazer a gente ter orgulho e não mais vergonha como a gente tem, porque a gente está ficando envergonhado de ser brasileiro. O Brasil está perdendo em todas as áreas que importam no mundo. O Brasil perde economicamente, a gente não consegue formar em termos de educação as nossas crianças. O Brasil perde pedaço do seu território para o crime. O Brasil perdeu a autoestima. Eles querem que nós sejamos escravos ou vassalos. Esse é o modelo de regime. Quem que é o modelo de regime mais servil de todos? É um modelo que é uma elite e um povo muito pobre. Não há nada no meio. Elite sempre vai existir, entendam. Em qualquer lugar do mundo, sempre haverá uma elite. E isso é bom. Elite ou aristocracia significa que os melhores estarão em posição de poder e os melhores farão as coisas, inclusive com sacrifício pessoal, em nome daquilo que é certo pelo todo. Isso é ser aristocrata. Nós precisamos desse tipo de elite. Elite que eu vi em parte em alguns lugares do Centro-Oeste, tá? Eu vi empresário que entrou para o setor público e que faz bom governo. E aprendi a reconhecer isso. E classe média, que são as pessoas que vieram mais de baixo, mas tiveram dignidade, casa, estudo, para ficar inteligente e sonhar e prosperar e realizar isso ou no serviço público, ou no setor privado, ou abrindo uma empresa. Esta pessoa de classe média é um cidadão, porque ela é titular de direitos e de deveres. Hoje, o modelo do Brasil, em que o Brasil improdutivo manda no produtivo, a pessoa de classe média, ela é escravizada com impostos, ela não tem direito a nada, ela vai sendo despida de tudo, ela não pode arrumar uma propriedade, arrumam brigas entre homens e mulheres, ou seja, as pessoas não vão poder nem casar entre si, ter filho vai ser cada vez mais criminalizado, você vai ter sua língua sendo alterada, você tem que falar o pronome que eles mandam, você tem que fazer as piadas que eles aceitam, você vai ter que fazer os comentários que eles julgam convenientes, a ponto de você deixar de ser de classe média e virar um escravo, a ponto de você precisar receber um vale-gás para poder cozinhar uma comida, a ponto do governo precisar pagar a sua conta de luz.
Isso está se aproximando. Nós estamos virando isso. E vocês talvez não estejam percebendo, porque aqui, Mato Grosso também, Goiás, até Rondônia, são ilhas de prosperidade num mar de pobreza e desilusão. E uma hora, se esse Brasil produtivo que vocês representam não tomar o poder, uma hora a conta vai chegar para vocês. E serão vocês os próximos a empobrecer. São vocês a ver os seus próprios sonhos, que muitos estão vendo com a sua família sendo realizados aqui na região, sendo destruídos. A eterna ameaça do Brasil, do Estado brasileiro, sobre as conquistas que vocês conseguiram através dos seus pais, através das gerações anteriores. Porque quem são vocês? Todos os lugares do Brasil eu falo sobre os estados, eu falo sobre o povo local. Quem é o povo daqui? A história é longa. A história é longa. Se vocês lerem sobre as monções, sobre as bandeiras, sobre o povo, desculpa puxar um pouquinho de sardinha aqui para São Paulo, porque vocês também são paulistas em alguma medida. Os bandeirantes vieram para cá, pegaram e encontraram índios dos mais bravos, ferozes e incríveis, índios cavaleiros, brigaram com os castelhanos, garantiram na ponta da faca a nossa fronteira. Povo bravíssimo, que depois recebeu levas de imigração de japoneses, italiano que veio para cá, via as ferrovias. E vocês, depois começaram a receber até a galera do sul, migrantes, e agora a galera do nordeste. Vocês são a fronteira. Quem são os povos da fronteira? Fronteira vai tomar no cu. Fronteira é o povo que está sempre em deslocamento e que está desbravando. É um povo que assume mais riscos. É um povo que se entende nômade em alguma medida e que vai construir e fazer coisas novas o tempo todo. Aqui, Mato Grosso, Rondônia, vocês são os povos da fronteira. Vocês são os povos que vão se representar a última onda de crescimento. Isso aconteceu nos Estados Unidos. É o pessoal da Grande Marcha do Oeste, que são a turma da fronteira dos Estados Unidos. Eles são tão fronteira, que onde surgiu depois do Vale do Silício? Na fronteira oeste americana. Onde está surgindo a nova industrialização brasileira? No centro-oeste. Isso torna vocês um povo muito especial. É um desprendimento, uma vontade de criar, uma vontade de construir. Isso vem desde o período do Brasil colônia. Isso é de muito tempo. Muito tempo. Isso dá uma noção muito especial. Isso dá um senso de independência muito especial. Porque quem está na fronteira, quem migra, quem está em movimento, é necessariamente independente. Vocês têm um espírito livre. Vocês são o lugar mais excepcional, quando eu estou citando o Centro-Oeste, que tem hoje. Porque o resto do Brasil perdeu uma energia vital. O resto do Brasil está desistindo. E eu ter vindo para cá e sentir essa energia, fazer esse evento, eu falo, puta que pariu, nós vamos ganhar. Porque eu percebi que a ilusão está caindo. Que a grande farsa bolsonarista que pegou vocês, ela está morrendo. E que as pessoas, entretanto, não perderam essa energia. Ela só foi canalizada para o lugar errado. Vamos canalizar para o lugar certo. Não sei quem é a Thaís, mas espero que seja candidata na nossa chapa. A energia... Eu sei. Foi uma piada, galera. Mas se quiser, se tiver filiada, a gente tá lançando. Essa energia não tem que ser catalisada sequer no Renan. É na causa. Eu fico feliz de ser servo da causa. E eu tenho a honra e a responsabilidade de ter sido colocado por vocês como o primeiro representante do Partido Missão. E eu vou fazer o meu melhor. Eu vou ficar doente, eu vou trabalhar mais que os outros, eu vou fazer tudo que for possível. Porque fazer o meu melhor, eu inspiro o melhor em vocês. E juntos fazendo o melhor, a gente derrota a turma do pior. Porque a turma do pior é mais vagabunda. Os outros candidatos trabalharam menos, estudaram menos, eles copiam a gente. A gente vai vencer porque a gente é melhor e trabalha mais.
Porque a gente acorda mais cedo, trabalha mais tempo ao longo do dia, pensa mais, estuda mais, conversa mais, cria mais. Essa é a turma que tem que vencer as eleições, mas em grande medida esse é o espírito do Brasil que tem que vencer. É esse o espírito, que é o espírito do Brasil, dos povos da fronteira. Esse é o espírito do estado de vocês. É o espírito que levou vocês a serem um estado de sucesso diante de um Brasil que hoje se encontra na pobreza. Muito obrigado! Curtiu o vídeo? Não esqueça de se inscrever e deixar sua curtida. Obrigado!